Muito boa tarde a todos e a todas que do lado de lá do ecrã nos observam. Devo dizer que é com muita satisfação e até com alguma emoção que aqui estou virtualmente, mas ao mesmo tempo face a face com todos e cada um de vocês e com todos aqueles que quiseram juntar-se a nós nesta ocasião para o lançamento oficial do novo, da nova casa do portal Fernão Lopes, numa ocasião em que quisemos marcar esta nova disponibilização de um portal que já existia, mas que não estava albergado no Instituto de Estudos Medievais, e portanto muito bem-vindos a todos quantos quiseram partilhar este momento connosco. Dizia eu que tinha muita satisfação neste momento e realmente a parte da satisfação talvez tenha duas razões, a primeira das quais é por ter merecido a confiança dos responsáveis pelo portal Fernão Lopes, que é um portal que verão que tem imensas virtualidades e um interesse muito grande para todos os medievalistas, sobretudo destacando o entusiasmo e a gentileza da sua diretora e da principal propulsionadora, que é a professora Amélia Hutchinson, agora nossa investigadora integrada também do Instituto Medieval, que se tem dedicado a este projeto de corpo e alma como a um filho do espírito, um filho daqueles prediletos a que uma pessoa dedica muito tempo e muito amor, que ela realmente acarinha e trata como ninguém. O que só faz mais importante o facto de querer dar-nos o Instituto e da confiança que ela deposita na nossa capacidade de o levar avante e de o manter, o que é uma enorme responsabilidade e uma enorme honra também. Por outro lado, também satisfação, obviamente, por agora termos no nosso Instituto sediado este portal que corresponde em quase tudo àquilo que sempre quisemos fazer dos recursos que disponibilizamos no nosso website. Temos um recurso de investigação precioso, em acesso aberto, o que é fundamental para nós, prenhe de possibilidades para investigadores e para professores de todo o mundo e de todos os níveis de ensino, como julgo que até se calhar nesta apresentação poderemos vir, não é só para o ensino superior, é para todos os níveis de ensino que este portal vai ser uma ferramenta de trabalho e de prazer fundamental. Uma ferramenta, dizia eu, aberta a todos, portanto, e a possibilidade de projetar o Fernão Lopes e a sua época, onde quer que os leitores estejam, em língua inglesa e com hipertexto e metadados de valor inestimável, como verão, fruto de muitos anos de trabalho, um trabalho ainda em um work in progress, um trabalho que ainda não acabou e que, se tudo correr bem, vai continuar a ser aumentado, construído, criticado e melhorado. É fruto de muitos anos de trabalho intensivo e queria também destacar que é fruto do trabalho de uma equipa interdisciplinar e multinacional. Os investigadores que têm trabalhado nesta base de dados são muitos, infelizmente os anos já nos roubaram alguns, mas efetivamente é um trabalho de equipa a sério, como todos os trabalhos académicos no fundo devem ser, e portanto até sobre esse aspecto é bastante modular. E depois realmente é um recurso prenhe de utilizações posteriores e de virtualidades. Julgo que vamos ver isso na apresentação que vem a seguir, portanto não me demoro mais nisso. Queria talvez só dar uma palavrinha para a parte da emoção com que faço isto. O facto de estarmos num período conturbado, particularmente sombrio em tantos aspectos e complicados nas vidas de todos e cada um de nós, com todas as exigências que a contingência de termos que estar em casa nos traz, estarmos a comemorar algo com alegria e com dignidade decente, algo que realmente as ferramentas informáticas nos permitem, é fruto de uma alegria. Estamos a lançar um portal, estamos a continuar a deixar que o conhecimento possa fluir, podemos encontrar, podemos nos ver, podemos rever e podemos debater e podemos continuar a estudar e a trabalhar
a procurar a nossa luz e a partilhá-la com os outros. Isso é inestimável e devo dizer que realmente isso é algo que me emociona sinceramente. Mas emociona-me também o reconhecimento deste entusiasmo, desta proatividade, deste amor à causa que faz com que mesmo nestas circunstâncias possamos pôr em marcha todas as sinergias necessárias para continuar a realizar as nossas atividades, as atividades que tínhamos programadas e outras que inventamos de novo e continuar a fazer aquilo que gostamos mais, investigar, discutir, comunicar, disseminar o conhecimento com a comunidade de medievalistas que nos seguem. E nesse sentido, um grande agradecimento aos promotores e à diretora do portal por aceitarem com tanta simpatia e gosto este desafio que lhes foi lançado de mudarmos algo que era para ser presencial para algo virtual, que espero que vos agrade a todos, como tenho a certeza que vai agradar. Bem-ajam todos aqueles que permitiram que isso acontecesse, aqueles que vocês vão ver e que estão a ver e os outros que estão por trás disto a ajudar-nos com a parte do IT. Posto isto, acho que há que ir ao que interessa e a hora deu-me calar. Vamos apresentar o portal Fernão Lopes. Bem-vindo, Fernão Lopes. Pois, boa tarde a todos e vou falar em nome do Fernão Lopes. Muito obrigada por me terem convidado a mim e ao Fernão Lopes. Estou muito feliz por ter conseguido encontrar um lar condigno para esta criaturinha que criei ao longo de vários anos com muito entusiasmo e também aliciada pelo encorajamento da equipa de colegas com quem tenho estado a trabalhar. Agradeço muito à professora Maria João Branco as gentis palavras que nos dirigiu, mas o respeito e a admiração é absolutamente mútuo. Ela não calcula a grande satisfação que eu e os meus colegas tivemos em sermos recebidos aqui na Universidade de Lisboa, no Instituto de Estudos Medievais, uma excepcional instituição com imensos investigadores de alta craveira. Portanto, sermos reconhecidos e sermos integrados no vosso grupo é uma enorme honra. Além do mais, significa que esta casa virtual de Fernão Lopes volta a Lisboa, não é? Fez o círculo completo, começou lá fora e não emigrou para o estrangeiro, regressou a casa. Eu sou Amélia Hutchinson, como a professora Maria João Branco disse, e tenho estado a dirigir este projeto desde 2010. Inicialmente em co-direção com a professora Teresa Amado, grande especialista de Fernão Lopes, que infelizmente perdemos em 2013, mas claro, continuamos sempre com o mesmo entusiasmo, até mesmo em homenagem a ela e aos outros colegas que infelizmente também perdemos ao longo dos anos. Mas vamos ao que interessa. Vocês poderão querer perguntar, mas afinal de onde é que veio esta ideia? E é muito simples. Eu tinha o hábito de, há vários anos atrás, participar em vários conferências ou congressos no Instituto de Estudos Medievais da Universidade de Michigan, em Kalamazoo. E claro, há sempre pessoas, outros colegas de outros países e universidades que se debruçam sobre o período medieval e olhavam para mim como português e diziam, pois, mas não existe uma tradução de Fernão Lopes, faz-nos imensa falta, há imensa gente que não cita Fernão Lopes porque não tem acesso direto aos textos, como é que vai ser, como é que não vai ser, E eu ouvindo, e claro, como toda a gente pensava, pois, nós portugueses somos uns grandes descuidados, nós não tratamos destas coisas, e um dia eu resolvi, de facto, tentar ver o que é que eu conseguia fazer, porque acontece que já há muitos anos eu me interesso por questões de tradução. Então, resolvi começar a contactar com vários colegas, entre eles a professora Patrícia Odward Balbetta, da Universidade de Birmingham, que muitos colegas aqui em Portugal irão conhecer também, e chegámos à conclusão de que, de facto, para fazer um trabalho desta extensão precisávamos de uma equipa. E claro, à cabeça da lista estava também
contactar a professora Teresa Amado, porque, claro, não é possível fazer um trabalho sobre Fernão Lopes sem, pelo menos, contactá-la e, com um pouco de sorte, tê-la a trabalhar connosco. Acontece que a professora Teresa Amado já há algum tempo pensava também que gostaria muito de fazer esta tradução integral das 3 principais crónicas de Fernão Lopes, e estava a começar a tomar os primeiros passos. Então conciliámos esforços e compusemos esta equipa. Era uma equipa que, portanto, no início consistia em 6 tradutores, a maior parte deles professores universitários, alguns com mais experiência em tradução, outros medievalistas, outros nem tanto, mas com bons conhecimentos da literatura e da língua portuguesa, e assim foi. Todos eles de língua materna inglesa, como se impõe numa situação destas. Alguns deles vocês irão conhecer hoje, o professor Philip Crumrich, da Universidade de Moorhead, no Kentucky, a professora Juliet Perkins, de King's College, e também Iona McCleary, a professora Iona McCleary de História da Universidade de Leeds. E claro, teremos também o Dr. Tiago Viola de Faria, aqui do Instituto de Estudos Medievais, que já há algum tempo trabalhava connosco também, era o nosso conselheiro em questões mais de origem histórica, não necessariamente linguística. E pronto, tínhamos a nossa equipa. Agora eu ponho-se um outro problema com esta equipa de gente, o tempo, as horas que vão trabalhar, vamos necessitar de algum financiamento. E então esse foi principalmente o meu papel no início, era criar as condições para os colegas poderem dedicar estas horas infindas a fazer tradução. Outra coisa interessante também é que de início, quando nós fizemos a primeira proposta a várias instituições, nós dissemos que sim, que já tínhamos feito pesquisa, que estávamos familiarizados com as crónicas, e quando começámos a traduzir nós descobrimos o que faltava ainda descobrir, o pormenor que era necessário poder ter, sobre o qual era necessário ter conhecimentos para podermos fazer uma tradução como devia ser. Então começámos a recorrer também a um grupo de outros colegas que foram nossos conselheiros, digamos assim, entre eles a professora Rita Gomes, da Universidade Nova de Lisboa, que agora está na Towson University nos Estados Unidos, e também o professor Josiah Blackmore em Harvard, e também o Dr. Tobias Capwell, que é o conservador da secção de armas medievais na Wallace Collection Museum em Londres. Portanto, era uma equipa espalhada por 9 universidades, 4 países, 2 continentes, felizmente só um planeta, senão tornava-se ainda mais difícil. Mas, de qualquer modo, é interessante a referência que a professora Maria João Branco fez à questão da tecnologia, e nós chegámos todos à conclusão que, de facto, se não houvesse a tecnologia que nós temos agora, a tradução de Fernão Lopes nunca teria sido feita, porque é necessário uma série de pessoas com um certo background, com uma certa preparação, e não é possível encontrá-los todos no mesmo sítio, não é? Por correio seria completamente impossível mesmo. Mas eu falei na questão de subsídios também, dos apoios que nós recebemos, e para mim é muito, muito grato dizer que o primeiro subsídio que recebemos foi português, foi da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, especialmente com o apoio da doutora Assunção, desculpem-me, Assunção Mendonça, que foi realmente incansável a apoiar-nos. O segundo apoio foi do National Endowment for the Humanities, esta grande instituição americana,
e que nos deu um subsídio extremamente generoso que nos possibilitou voar ainda mais alto. Depois aparecem outras instituições como a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, também a Universidade de Birmingham, através da Cátedra Gil Vicente, que funciona, ou que tinha um apoio do Instituto Camões, e também pela Anglo-Portuguese Association em Londres. Todos eles nos deram algum apoio financeiro, mas também há outras formas de apoio que são importantes, como por exemplo a Biblioteca Nacional facilitou-nos todos os meios que estavam à sua mão, e também a Fundação, a Biblioteca de Arte da Fundação Gulbenkian disponibilizou a sua coleção de fotografias. Para distinguir também o Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota, que nos deram imenso apoio também, que se tem disponibilizado para o que for necessário, e onde fizemos pelo menos uma das nossas reuniões e aprendemos muito no campo para compreender depois como traduzir da melhor forma e transmitir aquilo que Fernão Lopes nos tentou passar ao longo dos séculos. Uma das coisas interessantes, e agora voltamos outra vez a uma questão mais prática do portal, é que o National Endowment for the Humanities exigiu que nós criássemos um website. Naquela altura, para nós parecia assim, não me falam, mais uma coisa, um entrave para fazer quando nós vamos ter tanto trabalho com a tradução. No fim, chegámos à conclusão de que mesmo que essa exigência não tivesse sido feita, nós iríamos construir um portal, porque com os tradutores a trabalhar em universidades e países diferentes, para ver uma certa coesão na terminologia, extremamente importante, compartilhar para haver essa coerência, também com problemas de... E daí nós construímos um glossário que estava em linha. Também era extremamente importante decidir como é que os nomes das várias personagens iam ser escritos. Portanto, nós temos uma galeria enorme de personagens de várias nacionalidades, temos problemas de que a professora Juliet Perkins vai falar na apresentação dela, portanto não me vou estender, mas prestem atenção àquilo que ela vai dizer. Temos o problema também de poder identificar essas personagens, saber quem elas eram, saber qual era a sua relação, relações de fidelidade, de lealdade, mas também relações de família. Tudo isso explica muita coisa ao saber. Eu digo mesmo que este processo de pesquisa para mim foi uma mistura de, como é que eu dizer, quase policial, a descobrir pistas, e ao mesmo tempo uma grande aventura, e com letra, com A grande mesmo. Portanto, como eu nessa altura trabalhava, quando comecei a fazer o projeto, trabalhava na Universidade da Geórgia, foi lá que o portal foi construído, com o pessoal do Office of Information Technology. O portal só começou a ser construído cerca de 2 anos depois do projeto se ter iniciado. Foi assim um pouco, pensávamos na altura um atraso, mas de facto foi bom, porque naquela altura já tínhamos ganho uma certa e sabíamos aquilo que era necessário fazer. Também tivemos a sorte de que o diretor do Office of Information Technology era o Dr. Sean Hendricks, e por sorte não só era ele um homem da tecnologia, mas também tinha um mestrado em linguística, uma combinação raríssima, e ele compreendia exatamente o que era necessário e soube guiar-nos e sugerir determinadas funções e estruturas que iam fazer com que o portal se tornasse bastante útil. O portal está escrito em inglês, como a professora Maria João Branco já referiu, porque, em princípio, porque estava a ser construído também nos Estados Unidos, mas mesmo que eu fizesse noutro país, essa seria a língua, uma vez que inglês hoje em dia é a língua franca e é uma língua que dá acesso
aos investigadores de toda a parte do mundo, digamos assim, ou pelo menos quase toda. E esse era um objetivo, porque ao fazer esta tradução, nós chegamos, e com a minúcia a que eu me referi anteriormente, nós chegamos à conclusão, e eu gosto muito de dizer isto, que Fernão Lopes conseguiu cristalizar, de certa forma, ou conservar para nós, todo um universo na sua complexidade. Portanto, nós vimos tudo a funcionar. E é interessante que depois de conseguir digerir, compreender aquele português antigo, que às vezes, confesso, é bastante arrevesado para nós, e pô-lo em inglês moderno, nós lemos, e há determinados passos que se lê quase como um romance histórico, com imenso prazer. E era esse entusiasmo que também é transmitido, em que a pessoa consegue ler sem ter que fazer aquele esforço de decifrar o que estava feito inicialmente, porque nós tentamos, tanto quanto possível, fazer esse esforço. Também uma coisa interessante, a professora Maria João referiu o facto de este portal ser de acesso aberto. Isso para mim é extremamente importante, porque eu acho que o conhecimento deve ser compartilhado por todos livremente, e ao fazer o website também temos muitas imagens, para aquilo que é necessário são pouquíssimas, mas vai levar bastantes anos a construir este portal, embora já esteja a funcionar, e tem muita informação, especialmente sistematicamente para a Crónica de Dom Pedro, que é a mais pequena de todas, várias outras informações em relação às outras crónicas, mas não de uma forma sistemática. Mas uma das coisas que eu quis fazer foi colocar imagens, fotografias dos nossos castelos que temos em Portugal e que tiveram um papel tão importante nas crónicas, mas antes de ter nas crónicas, claro, tiveram na história real. E eu acho que é muito entusiasmante para os mais jovens, porque eu sempre tive esse entusiasmo, já fui mais jovem também, e até mesmo agora, depois de ter deixado de dar aulas, eu e o meu marido muitas vezes vamos à procura de castelos e subimos torres e escadas e tudo mais para tirar fotografias e poder colocar no website, na esperança de que os jovens e os outros não tão jovens, mas que têm o mesmo entusiasmo, façam a mesma coisa e que nos cedam as suas fotografias para podermos completar esta missão e ilustrar o nosso website da melhor forma. Mas, como eu estava a dizer, tudo isso está em Fernão Lopes. E eu costumo dizer muitas vezes que nada há de novo no mundo, mas tudo está em Fernão Lopes, porque se nós formos ler, todos os problemas que nós temos agora já estão retratados naquilo que ele nos diz. Temos muito por onde aprender, e a minha apreciação e respeito pelo homem medieval é enorme. As pessoas às vezes, agora já não se faz isso, mas falava-se em Dark Ages, para mim não tem nada de dark, há muita luz ainda a receber, só que nós ainda não conseguimos decifrá-la. Oxalá que este portal consiga contribuir e consigamos compreender, entender melhor, transmitir o conhecimento que nós formos desenvolvendo. Isso para mim era uma grande alegria, de alguma forma ter contribuído, por muito pouco que seja, para esse fim. E mais uma vez sinto-me extremamente feliz e honrada por ter sido recebida no Instituto de Estudos Medievais. Para mim é o lar ideal para estar, com uma equipa de colegas absolutamente excepcional e que me dá imenso prazer. Vou aproveitar esta oportunidade, acho que já me estendi muito porque eu não consigo calar, mas vou aproveitar a oportunidade para fazer uma pequena demonstração então do nosso website. Dê-me só um segundo para eu poder compartilhar o meu website. Então, temos aqui o nosso portal, Fernão Lopes, e está organizado em duas grandes secções. Devo avisar que o portal ainda não foi totalmente atualizado, em pequenos pormenores, mas está no processo, mas está a funcionar plenamente, pode ser consultado com facilidade normal.
Temos 3 grandes secções, que é Search the Chronicles, About Fernão Lopes and the Royal Chronicles e About the Project. Vou começar pelo fim, digamos, porque em About the Project, além de ter informações e a história do projeto e outros pormenores, inclui também uma secção, eu posso fazer clique aqui, e tem uma secção que se chama How to Use This Website. E, portanto, quando houver dúvidas, vamos lá, encontramos uma estrutura do portal. Vou voltar atrás. Aqui estamos de novo. E a secção, de facto, que é bastante útil é esta que se chama Search the Chronicles. Então, se eu fizer clique aqui em Search the Chronicles, eu tenho várias opções. Tenho aqui na coluna da esquerda, posso procurar personagens, people. Tenho Chapter Coverage. Esta secção tem uma lista de todos os capítulos das várias crónicas. Tem uma secção que se chama Events. Esta é muito útil para fazer pesquisa, porque se podem relacionar vários acontecimentos, personagens e tudo mais. A secção que se chama Lexical Items é onde se encontra o glossário, com terminologia especializada, mas também outros termos que não são necessariamente terminologia especializada, mas são termos que são difíceis de compreensão agora em português moderno e que foram de grande dificuldade para tradução e podem servir também a outros tradutores, esperamos nós. E depois temos Places. Tem uma lista dos locais que são mencionados das crónicas. Como eu disse anteriormente, só a crónica de Dom Pedro foi catalogada de uma forma sistemática, embora o portal tenha imensas informações sobre outras personagens e outros locais. Então, se eu fizer clique aqui em People, nós encontramos uma lista das várias personagens organizadas em ordem alfabética e, como podem ver aqui, temos muitas páginas, não é? Cada uma tem 20 entradas. Se eu carregar no last, nós vemos que esta tem 24 páginas. Se eu voltar outra vez atrás em Search the Chronicles e for, por exemplo, para Lexical Items, que é o glossário onde ele se encontra, começamos já com uma palavra difícil de traduzir, adiantado, por exemplo, e fizermos clique aqui em last, vão ver o número de páginas, temos 32, pelo menos, cada uma com 20 entradas. Mas eu vou dar um exemplo muito concreto. Portanto, muitas vezes ao ler as crónicas, nós encontramos a referência, uma determinada personagem, muitos bispos, e muitas vezes nós não sabemos quem é aquele bispo. Então, vamos tentar fazer uma pesquisa, só para verem, e eu posso fazer uma pesquisa assim, conduzida por uma pessoa especial, e se eu escrever a palavra Bishop, não é? Eu avisei que o portal estava em inglês, eu vou aqui, a palavra Bishop, posso fazer Enter, pura e simplesmente, e encontro aqui capítulos onde aparecem nomes de bispos, aparecem também uma grande lista de bispos, do Bispo de Lisboa, de Badajoz, do Porto. Vou à segunda página, por exemplo, e vai continuar a encontrar essa lista, e há um que é bastante interessante e põe muitos problemas, que é João, o terceiro do nome, Bispo do Porto. E ele é interessante porque foi o bispo que deu as boas-vindas a Dona Filipa de Lencastre quando ela chegou ao Porto em vésperas do seu casamento com Dom João I. Então aqui temos, eu tenho feito imensa pesquisa, mas não consegui descobrir nada mais acerca deste João
o terceiro do nome, a informação a que cheguei, tenho aqui uma indicação bibliográfica, é que de facto ele foi um grande apoiante da causa do mestre Davis e um grande apoiante também de Dom João I, daí talvez também a confiança e Dona Filipa ter ficado no seu paço bispal. Agora, se nós olharmos aqui em baixo, temos a lista das crónicas onde o nome dele aparece, e esta aparece na crónica de Dom João I, na segunda parte e no capítulo 94. Portanto, se eu fizer agora clique em 94, que é o número do capítulo, eu vou lá, tenho aqui o título do capítulo em inglês, tenho aqui o título do capítulo em português, como no original, e encontro também aqui já uma lista das pessoas, outras personagens que são nomeadas nesse capítulo. Portanto, temos o Bispo de Évora, Joanes do Amaral, temos o Arcebispo de Braga, Lourenço Vicente, e depois temos algumas personagens inglesas também. Temos um outro bispo interessante, Juan Gutiérrez, bispo de Dax, que era uma espécie de embaixador para João de Gant, o Duque de Lencastre, mas há aqui um nome interessante, John Holland. Então eu vou fazer clique em John Holland e agora sou conduzida à página onde ele se encontra e tem alguma informação sobre ele, First Duke of Exeter, e qual é o seu relacionamento, filho de Thomas Holland, portanto qual era a sua filiação, foi o segundo marido de Elizabeth, filha de John of Gaunt, Duque de Lencastre, e era também o condestável do Duque de Lencastre quando ele veio à Península Ibérica e participou em várias expedições militares com Dom João I. Mas ao chegar aqui, temos John Holland e encontramos aqui o facto de que o nome dele vai aparecer também em vários outros capítulos. E temos aqui também várias formas de escrever o seu nome, tais como aparecem em diferentes capítulos de Fernão Lopes, também é conhecido por Conde de Huntingdon, e se nós, por exemplo, ao fazer uma pesquisa, em vez de procurar John Holland, eu escrever, por exemplo, Conde de Huntingdon, eu vou voltar à mesma página. Tenho aqui John Holland, eu faço clique naquela página e trouxe-me cá também. Isto é bastante útil porque nós muitas vezes encontramos os nomes das personagens com muitas grafias diferentes. Nós também tivemos o cuidado, como trabalhamos com muitas personagens de várias nacionalidades, tentar encontrar a grafia apropriada da língua da nacionalidade que eles teriam, como uma forma também de os distinguir. Outra coisa interessante que podíamos fazer é, por exemplo, chegar aqui a locais, ou posso ir também, é mais fácil ir aqui, e se eu escrever Porto, por exemplo, vou encontrar a nossa entrada para a cidade do Porto, e aqui, portanto, temos aqui então a imagem da Catedral do Porto e voltamos outra vez à nossa página e também temos um mapa que nos vai indicar onde se encontra a cidade e o Porto. Este é um mapa antigo de Ortelius que foi feito cerca de volta de 150 anos depois de Fernão Lopes ter escrito as suas crónicas, mas de qualquer modo dá-nos a ideia, a orientação é com o Ocidente em cima e o Oriente em baixo, que é a orientação que Ortelius deu a este mapa. A outra secção que eu gostava de mostrar é esta aqui de events, por exemplo, em que há várias, a conciliação de informação de várias áreas que podem ser, ou de pessoas que podem ser colocadas no mesmo local. Por exemplo, tenho aqui John of Gaunt's Peninsula Campaign,
participants. Portanto, se eu fizer ali clique, encontro aqui a lista toda das pessoas que participaram na campanha na Península Ibérica com John of Gaunt, e fazendo clique em cada uma delas vai-me dizer quem elas eram, e essas são difíceis de encontrar porque Fernão Lopes escreveu-as com uma grafia um pouco daquilo a que estamos habituados. Uma outra, só por exemplo, como eu tenho um grande interesse por a mulher na época medieval, encontrei uma galeria tão grande em Fernão Lopes que comecei a estabelecer aqui listas diferentes para Women of Noble Birth, Women of Royal Blood, Women of the People and Women Serving at Court. E comecei a fazer essa lista. É uma pesquisa que está em progresso, mas é uma sugestão daquilo que pode ser feito. Se fizer aqui, por exemplo, Women of Noble Birth, é fácil, tenho aqui algumas delas, mas se eu for mas deixo aqui o desafio, outras pessoas que sejam interessadas, queiram trabalhar connosco e encontrem uma área na qual queiram encontrar informação que possa estar em Fernão Lopes, essa pode ser armazenada aqui, organizada desta forma, e é uma forma não só de, ao mesmo tempo que nós avançamos, temos a capacidade de compartilhar com outros colegas que podem ter as suas sugestões a dar, e quanto mais nós compartilharmos, quanto mais avançarmos, mais nós compreendemos e também mais avançamos no nosso próprio campo. Então fica aqui o meu desafio, espero que achem útil, brinquem muito com o website, porque só assim é que nós nos familiarizamos e vimos quais são as possibilidades que ele nos oferece, e estamos abertos, eu pelo menos estou aberta a sugestões e encará-las a sério. Muito obrigada pela atenção. Bom, então agora é com enorme prazer que eu passo a palavra ao nosso colega, o Dr. Tiago Vila de Faria, que tem estado a acompanhar este projeto já há vários anos e que vai falar das aplicações agora vistas do ponto de vista do historiador, que eu acho que realmente a maior parte das pessoas que irão aproveitar serão os historiadores. Eu sinto-me feliz também para que possa contribuir para para o trabalho dos colegas historiadores. Tiago. Boa tarde a todos que nos estão a acompanhar. Ouvidas as nossas diretoras do IEM e deste fantástico projeto digital sobre o Fernão Lopes, cabe agora a mim colocar em evidência algumas das valências que podemos encontrar no portal. E o interesse que acreditamos que este terá como auxiliar de pesquisa sobre a obra de Fernão Lopes, mas não só sobre a obra, como iremos ver daqui a momentos. Como ficou claro da apresentação que acabámos de ouvir, a obra deste cronista não se esgota em si mesma. Obrigado. Na Europa Ocidental contemporânea, Fernão Lopes, não faltam, é certo, outras fontes narrativas ditas historiográficas. Mas, como sabemos, o que singulariza a obra de Fernão Lopes em particular é que ela concilia um registro colorido e evocativo, tal como encontramos no cronista francófono Jean Froissart, cujo conteúdo também por isso mesmo, de há muito, é questionado pelos historiadores, com o pragmatismo de cronistas como o castelhano Pero López de Ayala. Quer Froissart como Ayala, entre outros, é claro, são janelas para o conhecimento da Europa da época da Guerra dos 100 Anos, entre meados do século XIV e meados do século XV. E é aqui que se enquadra Fernão Lopes. Mas o seu caso é exemplar na medida em que argumentos narrativos e estilísticos se aliam de uma forma notável a uma metodologia de trabalho, que é clara, e a uma preocupação evidente com prestar informação o mais completa e fidedigna possível. O próprio Fernão Lopes, como é sabido, nos dá conta destas opções ao longo da sua obra. Portanto, à medida que percorremos as cerca de 1700 páginas, distribuídas por 4 volumes cronísticos, percebemos que tudo isto se traduz numa quantidade de dados que é muito significativa. Aliás, já percebemos isso da apresentação feita pela Amélia Hutchinson ainda agora. Por isso, a função primordial
do portal que hoje apresentamos é de facultar um conjunto de notas de rodapé interativas de apoio à leitura de qualquer edição das Crónicas de Fernão Lopes. Numa primeira instância, será essa a utilização do portal. No entanto, é evidente que pelo seu conjunto de características e pela sua riqueza, o contributo de Fernão Lopes para os estudos medievais e para o nosso conhecimento do mundo tardo-medieval é, no mínimo, atípico. Existe no conjunto da sua obra um enorme manancial instrutivo que faz falta esmiuçar, organizar e detalhar. Mas como quaisquer dados são sempre fragmentários, quando vistos em isolamento, o portal cumpre uma vocação suplementar, tão ou mais importante, que é de os relacionar uns com os outros numa base de dados relacional, aí está, que acrescenta sentido e significados à matéria textual. Entrecruzando, esclarecendo, aprofundando o texto em contexto, o texto no seu contexto, para utilizar uma expressão de João Gouveia Monteiro, escrevendo acerca do cronista, aliás. Bom, aqui chegados então, resta-me percorrer convosco algumas das possibilidades, quer para o ensino, quer para a investigação, que é possível avançar com recurso ao portal. Em termos das valências atuais, não me vou alongar, porque temos todos a oportunidade de explorar, como já vimos também, o site tal qual ele está. Portanto, elas dividem-se na apresentação do portal e do projeto que lhe deu origem, o Fernão Lopes Translation Project, numa introdução a Fernão Lopes, à obra e à relevância, e depois no léxico de terminologia medieval, que já tivemos aqui o Lamiré, desde adiantado até virutão, léxico esse que está vocacionado para servir tanto não especialistas que sejam lusófonos, quer também investigadores que operem em língua inglesa, fornecendo-lhes também, portanto, enquanto medievalistas e também outros académicos, cujo acesso se veja dificultado pela barreira linguística, facultando-nos, portanto, o acesso mais facilitado a toda a obra. Nesta mesma medida, para além deste glossário terminológico, o portal disponibiliza um índice remissivo transversal ao conjunto das crónicas, que vimos já que se desdobra entre people, places e events. E o índice está enriquecido por entradas que potenciam os dados constantes nas crónicas. Isto é muito importante, acrescentando informação, remetendo para bibliografia específica, articulando entradas sucessivamente, o que permite uma navegação fluida entre termos, conceitos, dados historiográficos ou particularidades linguísticas. Agora, para vos falar um bocadinho das valências futuras, numa altura em que o portal nos chega ao Instituto de Estudos Medievais e que está numa fase de consolidação, após um trabalho enorme feito anteriormente. Eu vou elencar algumas destas possibilidades apenas, elencar algumas possibilidades futuras de expansão e até redimensionamento do portal. E elas próprias estão neste momento em vários graus de desenvoltura. Antes de mais, como é expectável, aliás já foi falado aqui pela Amélia Hutchinson, temos a expansão dos conteúdos, do próprio conteúdo do portal, seguindo a estrutura atual, que tem seguido uma vocação orgânica e que assim deverá continuar. Portanto, à semelhança do que tem sucedido à data, pela mão da Amélia Hutchinson, de Rita Costa Gomes e de outros bastantes investigadores, estes conteúdos serão acrescentados, serão filtrados, serão editados, revistos e, enfim, publicados, à medida de progressão das investigações e do trabalho que daí decorre. Em segundo lugar, gostávamos que o portal se visse plenamente integrado naquilo que é o universo das humanidades digitais, quer a nível da nossa faculdade, utilizando como ferramenta didática e metodológica para a investigação. Quer também... Desculpa, eu já estou a terminar. Quer também internacionalmente, numa área que são as Digital Humanities, que tem conhecido franca expansão
e crescentes possibilidades técnicas e científicas. Pretendemos também a articulação com outros repositórios de informação e bases de dados, como seja o Corpus Informatizado do Português Medieval, na nossa faculdade, ou o projeto Philobiblon na Universidade de Califórnia, em Berkeley. Isto para mencionar apenas exemplos mais conhecidos. Há outros, posso referir, por exemplo, a uma base de dados cuja ligação a Fernão Lopes talvez à partida não seja óbvia, mas que depois se revela muito interessante em termos de cruzamento de informação, que é, entre outras, a Medieval Soldier Database, que está assediada na Universidade de Southampton. E esta base de dados, por exemplo, permite-nos conhecer pormenores acerca de personagens militares que vêm referenciadas nas crónicas, de Dom Fernando e de Dom João I, nas duas partes. O entrecruzamento de sites como aqueles que já referi, cuja fiabilidade é garantida pelo recurso direto às fontes e à curadoria de colegas investigadores, revela-se cada vez mais importante neste contexto, na medida do desejo de disponibilizar ferramentas para o conhecimento científico. Neste caso, como é o caso dos sites que referi, incluindo o portal Fernão Lopes, estão em acesso aberto, gratuito, absolutamente gratuito, de livre acesso para todos. Depois, e já me encaminho para o fim, por outro lado, existe um potencial muito evidente em termos do diálogo da obra de Fernão Lopes com aquilo que é a memória histórica e o legado patrimonial ao nível da história local. Vimos ainda agora a Amélia mostrar uma fotografia da Sé Catedral do Porto, portanto, desde edificações religiosas a monumentos militares, o nosso país encontra-se povoado de lugares referidos e, de certo modo, vividos, entre aspas, nas crónicas. E é por isso mesmo que importa desenvolver e ampliar os muitíssimos metadados já, se calhar não muitíssimos, mas já são alguns e de valor muito relevante, os metadados já disponíveis no site. Nesta fase inicial, planeamos enriquecer a base de dados com um acervo fotográfico, que já vimos um bocadinho, que complementa a informação textual, principalmente e preferencialmente contando com a participação ativa do público em geral. Não esqueçamos, aliás, que os nossos alunos do ensino secundário em Portugal têm um primeiro contacto com a literatura medieval e com Fernão Lopes em particular, logo no 10º ano de escolaridade. É toda uma geração que podemos ajudar a despertar para a Idade Média e com ela para o nosso espólio cultural e também identitário. Portanto, trazer a Idade Média, tal como ela nos é descrita por Fernão Lopes, à comunidade académica e à comunidade não académica, será um dos principais desafios que nos esperam e que vamos acolher com entusiasmo nesta fase. Portanto, obrigado e passo novamente à professora Maria João Branco. Muito obrigada, Tiago. Muito obrigada pela tua participação, pela da professora Amélia Hutchinson, e cabe-me pensar que, ou referir, que para além daquilo que estamos a dizer, é muito evidente que nos dias que correm temos ainda mais que agradecer às pessoas, porque estão a trabalhar em ambientes complicados. Eu costumo ser interrompida pelos meus cães, o Tiago foi interrompido pelo seu filho, o que, por outro lado, nos dá uma dimensão muito mais humana e normal, e, portanto, é muito interessante verificarmos que estas nossas novas interações são mesmo novas, e por isso mesmo agora cumpre-me pedir à nossa audiência virtual que vão tomar um café real, que nós não podemos ter como coffee break, obviamente, mas convido-vos a irem tomar um café ao vosso próprio café e encontrar-nos-emos aqui daqui por 10 minutos para a segunda parte e para uma parte de debate que esperamos todos.